Estudo 2, tema, um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 43, 48. Gente de Deus, nós precisamos da revelação do Senhor. E é a palavra, a oração, o Espírito Santo, a centralidade de Cristo que permite essa ascensão, esse crescimento. E hoje eu queria pensar, como que a gente sofre aqui nesse mundo e como aliviar essa dor. Então o texto aqui de 1 Coríntios 15, 43 vai mostrar essa realidade do corpo físico e do corpo espiritual. Você já tem um corpo espiritual? E esse corpo espiritual vai ser um dia glorificado. Ou seja, ele não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade e nem morte. Que bênção, né? Olha que texto legal. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas o primeiro não veio o espiritual, e sim natural, e depois veio o espiritual. A lição que eu queria tirar do texto de 1 Coríntios 15, e dentro da sua grandeza bíblica, é que nós temos um corpo, que a Bíblia está falando que é um corpo natural, que é o corpo humano, que me faz ter acesso às coisas do dia a dia. E que todos os seres humanos têm um corpo natural, ok? Mas nem todos têm um corpo espiritual. Biblicamente falando, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado, tem que ser salvo para ter o corpo espiritual, que é o nascimento do alto, que é a regeneração, aquele que passou por arrependimento, que morreu na cruz, o velho homem, e ressuscitou. E a vida de Cristo em nós, segundo a Bíblia, é esse corpo espiritual. Mas a Bíblia também vai mostrar que um dia esse corpo vai ser glorificado. E Cristo, o Deus eterno, que ganha essa capa humana, esse corpo natural, sem perder a sua essência, porque ele tinha que ser humano e ser divino, 100% sem pecado, para salvar a gente. Esse é o mistério, como que Deus morre na cruz. Mas a gente crê. A gente crê que quem morreu na cruz não foi um líder qualquer, como que algumas religiões dizem. Muitos líderes da história das religiões que se propuseram a salvar o homem, mas a gente crê que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, Deus, para morrer, ressuscitar e matar a morte e nos dar vida. E foi uma obra completa. E agora eu preciso entender o contexto dos nossos dias de pandemia, de luta, de dificuldade, de limitação, mas ganhar a vida de Cristo, a visão de Cristo, é entender que eu tenho um corpo humano, mas ele vai dizer assim que tem uma ressurreição dos mortos. E ele venceu a morte. Como a gente falou na reflexão passada, se a gente crê que tem jeito para a morte, a ressurreição de Cristo venceu a morte. Esse corpo aqui vai desfazer, a Bíblia diz. Quer você seja rico, pobre, religioso ou não. O cristão, ele tem um corpo natural. Eu sou cristão e eu tenho esse corpo. Tenho que comer, tenho que fazer minha higiene, tenho que tomar remédio. Se eu pegar corona, eu vou cuidar, não tem problema. Vou fazer o tratamento precoce. Tem muita gente que não quer o tratamento precoce. Tem muita gente que não quer tomar a Coronavac, que diz que é a pior vacina. A Europa, alguns países da Europa não quer, a América também, alguns países da América, como os Estados Unidos. Então tem essa discussão, esse conflito, essa confusão de interesses de políticos, de indústria. Mas o reino de Deus, ele é muito maior e só tem uma vacina, que é Cristo. Então, o Espírito Santo, ele mostra a minha doença, o meu pecado. O vírus do pecado está na gente. Como eu disse há pouco, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz. Talvez, segundo alguns dados, 16 milhões de pessoas foram curadas do coronavírus. E mais de 500 mil pessoas já morreram por conta dessa doença. Tem muito exagero também, Na realidade, estão dizendo que não chega a metade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu queria apenas meditar que você tem um corpo natural. E Cristo quer te dar o corpo espiritual e lá no céu um corpo glorificado. O corpo espiritual é a nova vida.
É a nova essência, a nova identidade, é Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo. É você andar para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, morrer para o mundo, viver uma vida diferente, a partir do Senhor Jesus dentro de você. E mesmo com esse corpo natural que eu tenho, que é o meu bios, o meu lado humano, eu sou sustentado pela vida zoe de Cristo em mim. Então tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Você já passou da morte para a vida? Agora, o corpo glorificado eu já tenho? Não, não tenho. Então você está sujeito à enfermidade, aos limites da vida, do tempo, e eu também. Vamos nos cuidar? Toma bastante água, durma bem, uma boa alimentação, faça exercício. Se tiver o sintoma do coronavírus, vamos fazer o tratamento precoce. Vamos sim. E eu sei que tem os que estão querendo tomar vacina, outros não, mas é importante se cuidar. Mas eu queria falar do corpo glorificado, que quem crê em Jesus vai ter um corpo glorificado. Então mesmo se você tomar vacina e você morrer, eu quero falar com o Paulo, né? Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e terminei a carreira. Você já recebeu a Cristo? Porque se você tomar a vacina ou não, um dia você vai morrer. Nós já nascemos com o vírus da morte. Então, as pessoas estão dando muita ênfase, eu sei que são dias difíceis. A igreja está sofrendo, todo mundo. Perdi gente querida, irmão querido da igreja, amados nossos, irmãos da igreja estão sofrendo, perdendo parentes. Mas nós temos que ter o foco de Cristo. Do corpo glorificado é só lá no céu, irmãos. Aqui na terra a gente não tem um corpo glorificado. O mais que eu sei que muitas enfermidades são negligências nossas. A gente pode ter uma qualidade de vida, sim, mas ninguém vai ficar aqui para sempre, não. Aqui não é nossa morada. Deus tem um novo céu, a nova terra para nós, um novo mundo. Mas eu preciso entender que Cristo veio trazer para mim. Eu tenho um corpo frágil, mas eu tenho um corpo espiritual que é Cristo vivendo em mim, e que quando eu morrer, eu vou ter um corpo glorificado. Então essa verdade tem que tomar conta do nosso coração e nos preparar, nos fortalecer, para a gente viver mais leve. Tem gente que está com medo, tem gente que vive uma instabilidade, uma angústia. O evangelho da paz, da esperança, da segurança. Você é crente de verdade? Você tem vida? Você está com medo de morrer? Se você é cristão de verdade, você vai ter um corpo glorificado. E para isso que Cristo veio, e a palavra está dizendo assim, ó, semeia-se no corpo perecível e ressuscita no corpo imperecível. Tem um corpo muito maior, muito melhor, um corpo eterno na eternidade. Enquanto estivermos aqui, vamos continuar sendo sustentados por Cristo. Esse corpo é limitado, vai sofrer os embates, mas eu preciso estar pronto e crer e ser encorajado que um dia vale a pena ter um corpo glorificado. Então não tenha medo, não. Claro que a gente chora, fica triste, o luto faz parte, mas não entre em desespero. Se a morte, se a dor, se a tristeza bater no seu coração, olhe para o Senhor, fala, Deus, eu sei que eu estou aqui de passagem, me sustenta, e quando eu chegar lá no céu, eu sei que o Senhor tem um corpo glorificado. Muito obrigado. Vamos glorificar, vamos adorar, vamos agradecer mais, porque Deus tem um propósito na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, porque estamos de passagem e o céu é um lindo lugar para quem crê. Que Deus nos ilumine, nos dê a graça, porque Ele ressuscitou para nos garantir o poder na fraqueza. Eu sou fraco, eu sou limitado, mas o poder da ressurreição está em mim, porque eu tenho um homem espiritual vivendo em mim, que é Cristo. Deixa Cristo viver em você, você vai vencer seus temores, suas angústias e toda essa insegurança, todo esse mal-estar que a pandemia tem causado, né? Que Deus nos ajude a ser igreja da ressurreição e da vida. Deus use a sua vida, Deus te sustente, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.